Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das flores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te saudar nesta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Sexta-feira da 13ª semana do tempo comum. Desejando que realmente Jesus habite na sua vida, na sua alma, no seu caminhar durante todo este dia. Que cada hora dessa sexta-feira seja um motivo de bênção na sua vida, um motivo de graça na sua vida, uma oportunidade para sempre mais reconhecer que Jesus está com você, caminhando com você e nunca abandona você. Faça a experiência de Deus, não deixe a graça de Deus passar nesse dia. Ao contrário, busque estar mais próxima de Jesus ainda. Busque deixar-se tocar por Ele. Permita-se iluminar por Deus no dia de hoje. Convido você a iniciarmos esse momento de oração, de escuta da palavra de Deus e da palavra da Igreja, invocando o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, o Senhor que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Ele que é Deus, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, e quer estar sempre junto conosco e dentro de nós, nos orientando, nos conduzindo, nos iluminando. Coloquemo-nos então com fé diante do Senhor, implorando a sua ação e a sua unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia de São Tomé, a liturgia da Igreja nos traz o Evangelho segundo São João. O Evangelho de hoje é do capítulo 20 de São João, nos versículos de 24 a 29. João 20, de 24 a 29. Ouçamos atentamente
esta palavra que é palavra de Deus, palavra do Senhor na nossa vida e que quer alimentar cada hora do nosso dia, nos tornando cada vez mais homens e mulheres de fé e próximos de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste dia 3 de julho, dia de São Tomé, a liturgia da igreja nos traz esse evangelho que vem para alimentar ainda mais a nossa fé. Além dos detalhes, de outros detalhes desse evangelho que nós já conhecemos, como por exemplo, a verdade de que Tomé foi entre os discípulos o primeiro que fez uma verdadeira profissão de fé, porque foi capaz de dizer algo que não estava claro aos seus olhos físicos, aos seus sentidos. E é justamente isso que é a fé, ir para além dos sentidos, crer naquilo que os olhos não podem ver. É por isso que nós dizemos que pela fé cremos no céu. O apóstolo Paulo, certa vez, disse que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração humano não foi capaz de contemplar aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, acreditar no céu é uma atitude de fé. Então, Tomé foi aquele que primeiro fez essa profissão de fé. Enquanto os outros discípulos, 8 dias antes, apenas constataram a presença física de Jesus e transmitiram essa presença que era possível ser vista ao companheiro Tomé. Tomé foi capaz, como diz São Gregório Magno, de ver uma coisa e crer em outra. A divindade de Jesus. Ele não podia ver, não podia tocar, mas mesmo assim cai de joelhos diante de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus.
professou aquilo que não podia ver. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto desse evangelho, uma outra mensagem desse evangelho, no finalzinho do texto que nós acabamos de ouvir. Quando Jesus diz: bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. Felizes são aqueles que acreditaram mesmo sem ter visto. Os discípulos daquela hora, inclusive Tomé, puderam contemplar a humanidade de Jesus. Puderam tocar em Jesus. Fizeram a experiência da cruz e da ressurreição. Caminharam com Jesus antes da sua paixão, ouviram a sua pregação e mesmo naqueles últimos dias em que ele esteve sobre a terra, antes de ascender ao Pai, puderam ouvir a sua voz, seus ensinamentos, sua palavra, seu testamento. Nós, que somos os discípulos de agora, não vimos. Mas Jesus nos chama de felizes. Porque mesmo sem termos visto, acreditamos. Decidimos acreditar no testemunho dos apóstolos. Decidimos acreditar na palavra que os apóstolos nos deixaram. E hoje professamos com a boca a fé que nos ensinaram. E a fé, repito, é ir para além daquilo que nós podemos ver e tocar. Felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. Jesus já estava falando de nós, irmãos. Nós nos dirigimos à igreja aos domingos, agora menos, por enquanto não passar essa gravidade dessa pandemia, mas nos dirigimos à igreja, rezamos o nosso terço, fazemos nossas promessas, realizamos nossas orações, comungamos a Eucaristia, porque acreditamos. Mas acreditamos mesmo sem termos visto. Isso é fé. Se eu preciso de uma prova para acreditar, não é fé mais. Eu já ouvi de alguns pregadores, e até em portas de algumas comunidades cristãs, escrito assim: venha e deixe Deus provar para você que Ele é Deus. Venha para que você veja milagres e creia em Deus. Meu irmão, minha irmã, se eu precisar ver milagres para acreditar em Deus e acreditar que Ele é o Senhor da minha vida, então isso não é fé. Se eu precisar que Deus faça alguma coisa de extraordinário para que eu creia nele, não há gratuidade nisso. E não é uma fé verdadeira. A fé é crer mesmo sem ter visto. É ter a certeza, e vejam só, ter a certeza de que Jesus está conosco, ao nosso lado, até naquele momento que Ele parece não estar. Ter a certeza de que não somos abandonados por Deus, mesmo quando somos surpreendidos pelo sofrimento, pelas perdas, pelas dificuldades. Crer que o Senhor
não se esquece de nós e está atento a nós, mesmo quando aquela nossa oração somente parece, não ter sido ouvida por Deus. Jesus nos chama de bem-aventurados, porque não vimos o que os discípulos daquela hora viram, mas decidimos acreditar. Decidimos acreditar no testemunho deles. E é o que nós queremos pedir a Jesus agora. Que Ele nos ajude a crer sempre mais, a dar o nosso coração e a transformar a fé que professamos com os lábios em atos concretos de fé, em atitudes de verdadeira caridade. Jesus nos chama de felizes. E realmente não pode não ser feliz quem tem a convicção plena de que Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do mundo, Deus é o Senhor da nossa vida. Não pode não ser feliz quem tem a convicção plena de que Jesus está ressuscitado, está conosco e está dentro de nós. Não pode não ser um bem-aventurado quem acredita no céu e tem a convicção de que Jesus nos prepara lugar ao seu lado para um dia participarmos da sua glória. Somos bem-aventurados, irmãos. Creiamos nisso. Tenhamos essa certeza e não deixemos brecha nenhuma para que a felicidade não seja uma constante na nossa vida, mesmo quando tivermos de enfrentar situações difíceis e sofrimentos. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra, a crescer na fé, a transformar a fé que professamos em obras de fé. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso